E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Para quem me conhece, sou Alexandre Magno. A gente já está avançando nessa aventura do André aqui. Para quem me conhece, como é que vocês estão? Tá tudo certo? Estão conseguindo acompanhar a história direitinho? Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, que vamos ter um capítulo dividido em duas partes. A gente está no capítulo 7, ele é um pouco extenso, sendo que é necessário muitas informações vão ser passadas. Então, para que consiga passar também um tempo bom de assistir o vídeo, eu vou dividir em duas partes, tá? Então, voltando para esse capítulo, começando na verdade, a gente vai ter a situação em que André volta mais uma vez à terapia, ao segundo encontro dele com a doutora Fernanda. Já tem passado algumas semanas do acidente. E ali na recepção ele fica pensando o que poderia ser falado para ela, mas ao mesmo tempo ele queria, na verdade, falar sobre o que estava acontecendo em casa com a sua esposa. Ele estava perdido. Como é que ia começar aquela conversa? A doutora Fernanda o chama, eles entram, se cumprimentam. Antes que ele começasse a falar alguma coisa, ela pede a permissão para que conduzisse a conversa hoje. Ela queria ter um pouco do panorama da vida dele, entender um pouco mais quem ele como é que foi a vida dele, a infância, o convívio com os familiares, com os amigos, até o ponto de chegar do acidente, as pessoas que os acompanham hoje. Ele fala que tudo bem, tudo certo, e aí ela pergunta como é que foi a infância dele, e ela também lembra que deixou anotado que ele já tinha feito terapia, ela queria saber o motivo, e aí dá a palavra para ele. Nisso ele começa a explicar como é que foi a infância, que era uma infância normal, cheia de brincadeiras, conhecimentos, tinha um convívio maravilhoso com os pais, até que quando ele tinha 10 anos de idade, os pais dele sofreram um acidente de carro e faleceram. Naquele momento, ele teve que se mudar para morar com os avós paternos. Então, ele foi morar em Santa Catarina. E aí ela perguntou por que ele foi morar com os avós paternos, se foi uma opção dele ou não. E aí ele falou que tanto o pai quanto a mãe eram filhos únicos, os avós por parte de mãe já tinham falecido, então o que sobrava eram os avós paternos. Então ele não teve escolha, foi morar em Santa Catarina com ele. E aí ela perguntou se o avô era de Santa Catarina. Ele falou que não, toda a família era do Rio, sendo que numa viagem da vida, nas férias ele conheceu Santa Catarina e quis se aposentar, quando se aposentasse fosse morar lá. E ela perguntou o que ele fazia. Ele falou que já era aposentado, mas que o avô era médico, a avó não, mas junto eles construíram a rede nacional de hospitais que ele herda hoje, que inclusive o pai também trabalhava na parte jurídica e a mãe na parte administrativa, na qual ele hoje herda, trabalha na parte administrativa e também atua como pediatra. E aí ela vai fazendo mais algumas perguntas sobre esse período de mudança, como é que foi, os sentimentos dele. Ele foi descrevendo um pouco mais detalhadamente como é que foi essa mudança abrupta. E aí ele explica que nessa mudança de rotina, conhecer uma nova cidade, os medos daquela época também, porque ele tinha acabado de perder os pais, foi aonde o avô o levou para fazer terapia. E a todo momento que ele falava aquilo, claro que tinha um tom de pesar, mas tinha muito mais um tom de gratidão aos avós por tudo que eles fizeram por ele. Então, ele vai descrevendo como é que era o convívio com eles, a nova rotina na cidade e tudo mais. Então, dando esse panorama geral, ela pede para que ele também fale um pouco mais das outras pessoas envolvidas no acidente. Sua esposa, seus amigos, como é que ele conheceu, em que momento foi isso. E aí ele decidiu então falar em ordem cronológica, falando que o primeiro que ele conheceu de todos foi o Arthur, com 10 anos de idade, quando ele se mudou para Santa Catarina. Arthur é de lá.
E quando ele precisou estudar na nova escola, o avô matriculou e ele caiu na turma do Arthur. E eles tiveram muito entrosamento. E a partir daí foram criando quase que uma fraternidade. Eles tinham coisas semelhantes, porque o Arthur também não tinha mais pais, ele morava com os avós e com o irmão. Tinha, no caso, o Murilo. São 2 anos de diferença, o Murilo são 2 anos mais novo. E tudo eles faziam juntos, já brincavam, foram criando essa lealdade, esse companheirismo que acompanhou até a fatalidade de ter acontecido. E aí, deixa eu só colocar aqui. E ela pergunta se já teve algum problema com ele na vida. Ele falou que não, toda a briga que teve desde a infância eram coisas que se resolviam rapidamente. Ele sempre teve muito mais problema com o Murilo, que é o irmão do Arthur. E ela pergunta por quê. Ele fala que ele sempre teve ciúmes da relação dele com o Arthur, porque por eles terem 2 anos de diferença, obviamente que eles sempre brincavam juntos, davam atenção, mas muitas vezes o irmão, o Arthur, só queria estar com as crianças da idade dele. Então ele fazia de tudo para chamar atenção, ficava observando e sempre fazia algumas coisas para realmente chamar atenção, que davam problemas e acabavam envolvendo o irmão. E isso acontecia até agora na fase adulta, só passar aqui, acontecia até agora na fase adulta, sendo que com problemas em escalas maiores, que às vezes envolvia roubo, tráfico de drogas, e estava sendo mais pesado, assim, sabe, os embates dele, não era mais aquela coisa de implicância. Então, ele dá continuidade, falando um pouco mais, como é que foi a convivência com o Arthur, até que ele chega e fala que quando eles tiveram que ir para o 2º grau, eles optaram em voltar para o Rio, morar no Rio. Por conta de escola, também queria experimentar uma cidade maior, e aí ambos, por terem uma condição de vida boa, os avós puderam proporcionar isso. E aí ela perguntou se eles moravam juntos, e ele falou que não, cada um conseguiu um apartamento, moravam próximos, mas não juntos. E aí ela falou, você comentou que seus avós, um faleceu enquanto você estava no ensino médio, o outro na faculdade, foi assim que você chegou? Aí ele falou que não, que foi no 2º ano que a avó dele veio a falecer. No 3º ano, os avós do Arthur também vieram a falecer, onde aconteceu do Murilo ter que ir para o Rio para morar com o irmão. E nisso daí eles começaram a ter mais problemas e tal, e foi também no ensino médio que eles conheceram o Cadu, que eles formaram esse trio inseparável, sabe? Que se confiavam muito, se respeitavam muito, faziam tudo juntos. Então, e ele também deu um panorama geral de como é que era a vida do Cadu. Diferente da deles, o Cadu tinha uma origem muito mais humilde. Ele cresceu com a mãe solteira, ele tinha avós, ele tinha parente, mas não tinha pai. Ele conseguiu a bolsa na escola onde eles trabalhavam, então, onde eles estudavam. Então, realmente, faziam tudo junto. A partir do momento que eles tiveram que optar em seguir uma carreira, André diz que resolveu ir na área médica, fazer medicina, enquanto os dois optaram por fazer direito. Todos conseguiram passar de primeira no vestibular e tudo mais. Daí, no deu primeiro período da faculdade, Cadu já estava também trabalhando enquanto estudava, ele conseguiu se mudar para mais próximo deles, e quase que no mesmo tempo, Murilo e Arthur estavam tendo muitos problemas em casa com relação aos pensamentos, às ações, então Arthur preferiu sair de casa e foi morar com Cadu. Nisso daí, nesse meio termo, ele foi falando que o avô dele veio a falecer,
e foi na faculdade que ele conheceu Diana, que é amiga dele, que inclusive indicou a psicóloga, falando que quando estava estagiando na clínica escola, ela fazia psicologia, ele fazia medicina, se conheceram, e daí também ele teve uma boa afinidade com ela. Não era que nem os garotos, que ele realmente tinha muita intimidade, mas ele também sempre teve muita cumplicidade com ela. Aí ele falou também um pouco mais como é que foi o convívio com ela. E aí ele fala da Clara, que conheceu também na faculdade, sendo que através dos amigos, porque ela foi transferida para a turma deles, ela fazia direito. E até que um dia, quando eles saíram, todo mundo se apresentou. E aí ela pergunta um pouco mais como é que era essa cumplicidade dos três, essa intimidade. Eles falavam que realmente eram muito íntimos a ponto de dividir seus segredos, saberem quando o outro tá mal e confiarem a vida uns aos outros. E aí, deixa eu só colocar aqui. E aí ela pediu para que ele desse exemplos de tudo que ele estava falando, desse ponto de cumplicidade, dos problemas que o Murilo trazia para eles. E aí ele fala que ia buscar na memória dele para falar. Enquanto isso, ele termina de falar como é que foi esse panorama da vida dele, desde a faculdade até se casar com a Clara, que dos encontros, como é que aconteceu, o espaço de tempo, até que ele tem uma lembrança falando que teve uma situação onde aconteceu tudo, envolvendo todo mundo, e que seria, acho que o mais cabível a falar na sessão. E aí ela fica atenta. E é isso. Eu vou ter que interromper aqui, porque realmente é uma outra parte muito extensa que eu tenho para falar. E se vocês ficaram com dúvida de alguma coisa, deixa aqui no comentário. Na próxima parte eu vou dar continuidade, eu vou lembrar onde a gente terminou aqui tudo direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, passa para alguém ver também. Tá bom? Então, aguardo vocês até a próxima semana, gente. Bom final de semana. Se cuidem. Só saiam de casa se necessário. Se cuidem de verdade, tá bom? Valeu, tchau, tchau.